Os anais da história contêm impérios nascidos do fogo e da espada, e aqueles que desapareceram, deixando para trás apenas ruínas e lendas. Mas há apenas um que surgiu das cinzas da maior civilização antiga para sobreviver por mais 1000 anos. Esta é a história não apenas de um estado, mas de um mundo inteiro, que chamamos de Bizâncio. No entanto, seus habitantes nunca usaram essa palavra. Eles eram romanos. Romanos. E sua história é uma grande saga de sobrevivência, transformação e preservação do legado de Roma em um mundo em rápida mudança. Nossa história começa não com um triunfo, mas com uma agonia. No final do século III a.C., o Império Romano, um colosso que se estendia da Britânia à Mesopotâmia, estava ruindo. Foi uma era conhecida como a Crise do Terceiro Século, 50 anos de caos ininterrupto. Imperadores se sucediam com uma velocidade caleidoscópica, morrendo na maioria das vezes não em seus leitos, mas pela lâmina de um legionário ou conspirador. As fronteiras do império ardiam sob o ataque de tribos bárbaras, godos, francos, alamanos. A economia entrou em colapso sob o peso da inflação desenfreada. As rotas comerciais tornaram-se mortalmente perigosas e cidades, outrora prósperas, foram desertadas. Roma sangrava e parecia que sua queda era apenas uma questão de tempo. Mas foi precisamente nesse momento de desespero que surgiram homens de vontade de ferro, determinados a salvar o império a qualquer custo. O primeiro deles foi Diocleciano, filho de um liberto que se tornou imperador por sua bravura e inteligência. Ele percebeu que governar sozinho um império tão gigantesco e decadente era impossível. Sua solução foi a tetrarquia, governo de 4. O império foi dividido em 2 partes, ocidental e oriental, cada uma governada por seu próprio Augusto, auxiliado por um corregente júnior, um César. Essa foi uma tentativa desesperada de restaurar a ordem e tornar o poder móvel e eficaz. Diocleciano também mudou a própria essência da autoridade imperial. O princeps, primeiro entre iguais, foi substituído pelo dominus, mestre. O imperador não era mais simplesmente um governante, mas uma divindade viva, cercada por complexas cerimônias da corte, separada dos meros mortais por um véu de pompa e mistério. Essa não era mais a Roma de Augusto. Era um protótipo da futura corte bizantina. O sistema de Diocleciano trouxe estabilidade temporária, mas, após sua partida, mergulhou o império em uma nova onda de guerras civis. E dessa chama surgiu a estrela de um homem destinado a mudar o curso da história para sempre. Seu nome era Constantino. Em 312, na Ponte Milvia, fora das muralhas de Roma, Constantino preparava-se para a batalha decisiva pelo poder. Reza a lenda que, na véspera da batalha, ele viu um sinal no céu, uma cruz e a inscrição: "Com isto vencerás". Ele ordenou que esse novo símbolo fosse gravado nos escudos de seus soldados e obteve uma vitória esmagadora. Esse momento tornou-se um ponto de virada não apenas para o próprio Constantino, mas para toda a civilização ocidental. O cristianismo, religião perseguida durante séculos, encontrou um poderoso patrono. O Édito de Milão, em 313, concedeu aos cristãos a liberdade religiosa, pondo fim a uma era de grande perseguição. Mas Constantino compreendeu que a nova era exigia um novo centro. A Roma antiga estava imersa em tradições pagãs, aristocracia senatorial e intrigas do passado. O imperador buscava um lugar para um novo coração do império, cristão, leal e estrategicamente invulnerável, e o encontrou. Às margens do Bósforo, onde a Europa encontra a Ásia, erguia-se a antiga cidade grega de Bizâncio.
A escolha do local foi brilhante. A cidade controlava a rota marítima do Mar Egeu ao Mar Negro, estava na encruzilhada de importantes rotas comerciais e era protegida por água em 3 lados. Em 330, após 6 anos de construção monumental, Constantino consagrou sua nova capital. Deu-lhe o nome de Nova Roma, mas a história preservou o nome de seu fundador, Constantinopla. Obras de arte de todo o império foram trazidas para cá, e templos majestosos, um hipódromo, fóruns e palácios foram erguidos. Esta era uma cidade originalmente concebida como a capital de um império cristão, em contraste com Roma, que havia sido um bastião do paganismo por séculos. A divisão final do outrora unido império ocorreu em 395, após a morte do imperador Teodósio o Grande. Ele se tornou o último governante cuja autoridade abrangia ambas as metades do Estado. Legou o Oriente e o Ocidente a seus filhos, Arcádio e Honório, respectivamente. Oficialmente, tratava-se da mesma divisão administrativa, mas, na realidade, as 2 metades do império jamais se reuniriam. Seus caminhos haviam divergido para sempre, e esses caminhos se mostraram surpreendentemente diferentes. Enquanto o Oriente, graças à sua riqueza, grande população e capital inexpugnável, continuava a prosperar, o Ocidente mergulhava no caos. No século V, não conseguiu mais conter as grandes migrações. Onda após onda de tribos bárbaras invadiu seu território, saqueando e estabelecendo seus próprios reinos. Em 410, os visigodos de Alarico saquearam a própria Cidade Eterna, um evento que abalou todo o mundo antigo. E em 476 ocorreu o que é formalmente considerado o fim do Império Romano do Ocidente. O líder germânico Odoacro depôs o último imperador, o jovem Rômulo Augusto, e enviou as insígnias imperiais para Constantinopla. O farol de Roma havia se apagado no Ocidente, mas no Oriente não apenas se apagou, reacendeu com vigor renovado. Constantinopla permaneceu intocada. As províncias orientais, Grécia, Ásia Menor, Síria, Egito, eram as partes mais ricas e populosas do antigo império. Um exército forte, uma burocracia eficiente e uma cultura urbana vibrante ainda permaneciam ali. Assim, sobre as ruínas de metade do mundo, começou uma história milenar para a outra metade. Um império que herdou o direito e a estrutura estatal romana, falava grego e era unido pela fé cristã, entrou em sua própria era. Ainda se autodenominava romano, mas já se transformava em algo diferente, único e irrepetível. A história de Bizâncio havia começado. Em meados do século VI, quando as memórias de um império romano unificado já se tornavam lendárias, no Oriente, em Constantinopla, a aurora de uma nova era despontava. Era uma época em que o império, que se autodenominava romano, mas cujo coração já pulsava grego, encontrou um governante cujas ambições não conheciam limites. Seu nome era Justiniano. Ele não nascera na púrpura, este filho de um camponês ilírio, mas em suas veias corria não sangue, e sim uma sede insaciável de grandeza, um sonho de renovatio imperii, de restaurar o império às suas antigas e sagradas fronteiras. Justiniano era um homem de paradoxos, um cristão devoto e um político implacável, um trabalhador incansável que labutava até altas horas da noite à luz de velas e um visionário cujos projetos abalaram o mundo. Mas sua história é inimaginável sem aquela que esteve ao seu lado, a imperatriz Teodora. Ex-atriz, uma mulher com um passado duvidoso e uma vontade inabalável, ela não era apenas sua esposa, mas também sua corregente, sua sombra e sua consciência.
Sua inteligência aguçada e firmeza de caráter tornaram-se o apoio de Justiniano em sua hora mais sombria. Essa hora chegou em 532, quando a revolta de Nica irrompeu no hipódromo de Constantinopla. A cidade estava em chamas, multidões, embriagadas de fúria, exigiam a cabeça do imperador, e o trono vacilava sob os pés de Justiniano. Seus conselheiros imploraram que ele fugisse para salvar sua vida, deixando a capital ser dilacerada. E justamente quando o imperador estava prestes a se render, Teodora falou. Sua voz ressoou como um golpe de martelo no salão repleto de nobres aterrorizados. Ela declarou que não removeria a púrpura imperial, pois era a melhor mortalha. Para um imperador, fugir era uma desgraça pior que a morte. Essas palavras inspiraram uma nova determinação em Justiniano. A revolta foi afogada em sangue, mas de suas cinzas nasceu o poder absoluto e incontestável do casal imperial. O trono permaneceu firme, e agora o caminho estava livre para grandes conquistas. A espada de Justiniano foi confiada ao brilhante general Belisário. Ele se tornou o instrumento da restauração imperial. O primeiro alvo foi o norte da África, ocupado pelos vândalos. A expedição, aparentemente uma aposta arriscada, transformou-se em um triunfo. As legiões de Belisário esmagaram o reino vândalo em questão de meses, e as antigas províncias romanas mais uma vez se curvaram a Constantinopla. Embriagado pelo sucesso, Justiniano voltou seu olhar para o coração do antigo império, a Itália, que gemia sob o domínio dos ostrogodos. Mas a Itália não era presa fácil. O que deveria ter sido uma marcha vitoriosa transformou-se num banho de sangue de 20 anos. Belisário e seu sucessor, o eunuco Narses, lutaram por cada cidade, por cada centímetro de terra. A Roma antiga mudou de mãos 5 vezes, sua população diminuiu 10 vezes e suas estátuas de mármore e edifícios majestosos foram reduzidos a escombros. Cidades foram transformadas em fortalezas, campos em cemitérios. Foi uma vitória paga a um preço terrível. O império reconquistou a Itália, mas era uma terra ferida e devastada, uma pálida sombra de sua antiga glória. Enquanto as melhores legiões lutavam no oeste, a fronteira do Danúbio era assolada por incursões eslavas e no leste, o eterno inimigo, a Pérsia, reunia forças para um novo ataque. A espada de Justiniano restaurou vastos territórios ao império, mas, simultaneamente, levou seu poder aos limites. Contudo, as maiores batalhas de Justiniano não foram travadas no campo de batalha, mas na tranquilidade de seus estudos e bibliotecas. Sua segunda espada, não menos afiada, era a lei. Ao longo de 5 séculos, o direito romano havia se tornado um labirinto caótico de milhares de éditos, pareceres jurídicos e decretos conflitantes. Governar um império com tal código de leis era como navegar um navio sem mapas ou bússola. Justiniano reuniu os melhores juristas, liderados pelo brilhante Triboniano, e incumbiu-os da tarefa titânica de coletar, sintetizar e sistematizar todo o legado da jurisprudência romana. O resultado de seus muitos anos de trabalho foi o Corpus Juris Civilis, o Código de Direito Civil. Este era mais do que uma simples coleção de leis antigas. Era um alicerce inabalável sobre o qual todo o sistema jurídico europeu seria construído pelos 1000 anos seguintes. Justiniano legou ao mundo uma lei unificada, clara e abrangente que sobreviveu às suas conquistas, às suas cidades e ao próprio império. Se Belisário restaurou Roma às suas terras, Triboniano restaurou o mundo ao seu direito. A glória suprema de seu reinado, o símbolo de sua era, a personificação de sua fé e ambições, foi a catedral.
No local da igreja incendiada durante a revolta de Nica, Justiniano ordenou a construção de algo sem precedentes. O mármore, o ouro, a prata e o marfim mais finos foram trazidos para Constantinopla de todo o império. 10.000 trabalhadores labutaram dia e noite. E 5 anos depois, um milagre surgiu sobre a cidade: a Hagia Sophia. Sua gigantesca cúpula parecia não repousar sobre as paredes, mas flutuar no ar, suspensa por uma corrente de ouro vinda dos próprios céus. A luz que jorrava de 40 janelas em sua base criava uma sensação de espaço transcendental. Ao entrar em suas abóbadas, o próprio Justiniano, segundo a lenda, exclamou: Salomão, eu te superei. A Hagia Sophia tornou-se o coração do mundo ortodoxo, uma prova visível do poder e da proteção divina do Império Bizantino. Espada e lei, guerra e ordem. Justiniano expandiu as fronteiras do Império a níveis nunca vistos, desde o auge de Roma. Deu-lhe um código de leis perfeito e adornou sua capital com o maior templo da cristandade. Sua era é justamente chamada de Idade de Ouro. Mas toda idade de ouro tem seu preço. Guerras intermináveis esgotaram o tesouro. Impostos arruinaram as províncias. E logo o império foi assolado por um inimigo contra o qual tanto as legiões quanto as leis eram impotentes. A sombra invisível e impiedosa da peste varreu o leste, ceifando a vida de milhões e minando os próprios alicerces da prosperidade. A idade de ouro de Justiniano foi ofuscante, mas sua luz projetou sombras muito longas. Ele legou a seus herdeiros um império grande e poderoso, mas ao mesmo tempo exausto e vulnerável às tempestades que já se acumulavam no horizonte. A era de ouro de Justiniano havia passado, deixando para trás um império vasto no mapa, mas decadente na realidade. Seus sonhos de reconstruir Roma foram pagos com décadas de guerras, um tesouro devastado por grandiosos projetos de construção e uma população dizimada pela peste. O império era um colosso, seus músculos ainda impressionantes, mas seus ossos frágeis, e em suas fronteiras orientais, um antigo e implacável inimigo aguardava. A Pérsia Sassânida, eterna rival de Roma, pressentiu a fraqueza de sua vizinha. Começou então a última e mais terrível das guerras romano-persas. Não se tratava de uma simples luta por território. Era um choque de civilizações levado ao seu ponto de ebulição. O Shah persa Khosroes II, movido por sede de vingança e poder, lançou toda a força de seu exército sobre as províncias bizantinas, Antioquia, Damasco e, em 614, o impensável aconteceu. Jerusalém caiu. A Cidade Santa foi saqueada, suas igrejas incendiadas e a maior relíquia da cristandade, a verdadeira cruz, foi levada como troféu para a capital persa, Ctesifonte. Para os bizantinos, isso foi um golpe no próprio âmago de sua fé e identidade. Parecia que Deus lhes havia virado as costas. O império estava ruindo. Ávaros e eslavos devastavam os Balcãs, e os persas estavam às portas da própria Constantinopla. Nessa hora mais sombria, um homem destinado a se tornar tanto um salvador quanto uma figura trágica ascendeu ao trono: o imperador Heráclio. Durante 10 anos ele reuniu suas forças, fundindo o ouro da igreja para cunhar moedas para os soldados, reformando o exército e preparando um contra-ataque desesperado. Sua campanha não foi apenas uma expedição militar, mas uma verdadeira cruzada antes da Era das Cruzadas. Deixando a capital aos cuidados da Virgem Maria, Heráclio liderou suas tropas em território inimigo. Agiu com audácia e imprevisibilidade, esmagando os exércitos persas um após o outro. Sua campanha culminou em triunfo na Batalha de Nínive, onde a máquina militar persa foi finalmente derrotada.
Cosroes foi deposto e morto, e o novo chá pediu a paz. Em 630, Heráclio devolveu triunfalmente a verdadeira cruz a Jerusalém. Parecia que a glória de Roma havia sido restaurada, seu antigo inimigo vencido e o império salvo. Mas, enquanto os dois titãs antigos e feridos sangravam em sua luta secular, uma nova chama, sem precedentes, ardia no cadinho do deserto da Arábia. Ali, em meio às areias, o profeta Maomé uniu as diversas tribos árabes sob a bandeira de uma nova fé, o Islã. Essa fé carregava em si uma energia colossal e apaixonada, uma força capaz de mover montanhas e remodelar o mapa do mundo. Nem Constantinopla nem Ctesifonte perceberam a dimensão da tempestade que se aproximava. Para eles, tratava-se apenas de mais um ataque nômade. Estavam enganados. Não era apenas uma horda, era um exército movido pela fé e pela convicção. Uma avalanche humana, imparável e veloz. O primeiro golpe atingiu justamente as províncias pelas quais Bizâncio e Pérsia acabavam de travar uma batalha mortal. A Síria e a Palestina, enfraquecidas e devastadas, não puderam oferecer resistência significativa. Em 636, a batalha decisiva ocorreu perto do rio Yarmouk. O exército bizantino, exausto pela guerra persa e pelas lutas internas, foi completamente derrotado pelos ágeis e ferozes guerreiros árabes. O caminho para o coração do Oriente Bizantino estava aberto. Damasco logo caiu. Depois, Jerusalém caiu novamente. Desta vez, seus portões se abriram para o califa Umar, que entrou na cidade não como um conquistador brutal, mas como um humilde peregrino. Os locais sagrados cristãos foram preservados, mas o controle da Terra Santa passou para outras mãos por muitos séculos. Desastre após desastre. O próximo alvo foi o Egito, o celeiro do império, sua província mais rica, responsável pelo abastecimento de Constantinopla. Alexandria, o grande centro do saber e da cultura helenística, rendeu-se quase sem lutar. Após as províncias bizantinas, a própria Pérsia sassânida entrou em colapso. O antigo império, que rivalizava com Roma desde os partos, foi completamente conquistado e absorvido pelo califado árabe em apenas 2 décadas. Bizâncio ficou sozinha contra um inimigo que esmagou seu antigo adversário como um vaso de barro. Agora, o objetivo dos árabes era a própria Constantinopla, a maçã vermelha, como a chamavam, seu prêmio máximo, o coração da cristandade. Em 674, uma enorme frota muçulmana entrou no Mar de Mármara e iniciou o primeiro grande cerco à cidade. As muralhas de Teodósio, inexpugnáveis por terra, seriam agora testadas pelo mar. A cidade se viu encurralada. Seu destino parecia selado, mas os bizantinos possuíam uma arma secreta, uma maravilha da engenharia e da química. Chamavam-lhe fogo grego. Era uma mistura inflamável, cuja receita era um segredo zelosamente guardado. Expelida por sifões de cobre, queimava até mesmo na água, aderindo aos navios inimigos e transformando-os em tochas flamejantes. O terror que esse fogo líquido inspirava era indescritível. Os marinheiros árabes, que nunca tinham visto nada parecido, consideravam-no bruxaria, uma chama diabólica. Ano após ano tentaram tomar a cidade e ano após ano a sua frota ardia em chamas diante dos seus muros. Em 717, seguiu-se um segundo cerco, ainda maior, mas este também terminou em fracasso. Constantinopla resistiu firmemente, sobreviveu, mas foi uma vitória a um preço terrível. O império de Justiniano, que se estendia da Espanha à Mesopotâmia, deixou de existir. A Síria, a Palestina, o Egito e o norte da África, o berço do cristianismo e as terras mais ricas do mundo antigo,
estavam perdidos para sempre. Daquele momento em diante, Bizâncio não era mais o Império Romano universal, mas sim uma fortaleza grega, um bastião na fronteira entre dois mundos. Sua missão havia mudado. Não era mais a governante do mundo, mas sua defensora, o escudo da Europa, resistindo ao inexorável avanço do Oriente. A era dos cercos estava apenas começando. No século VIII, Bizâncio parecia ter sobrevivido, tendo resistido ao fogo dos cercos árabes e defendido as muralhas de Constantinopla. O império provara seu direito de existir. Mas o inimigo capaz de infligir a cicatriz mais profunda não espreitava atrás das muralhas, mas dentro delas. Escondia-se na luz bruxuleante das lâmpadas, nos olhos dos santos que espreitavam por entre tábuas escuras no próprio coração da fé romana. Começara uma era que dividiria a sociedade desde o Palácio Imperial até a última cabana de pescador. A guerra pelos ícones começara. Para os bizantinos, um ícone era mais do que uma simples imagem, não era uma obra de arte. Era uma janela para o mundo celestial, um ponto de contato entre o terreno e o divino. Através de um ícone, o fiel não se dirigia à madeira e à tinta, mas ao protótipo, Cristo, a Mãe de Deus e os santos. Os ícones testemunhavam as orações, as lágrimas e as esperanças de gerações. Exalavam mirra, curavam e eram levados para as muralhas durante cercos como a última e mais confiável defesa. Estavam entrelaçados no tecido da vida cotidiana, na própria alma da cultura. E assim, a ordem emitida em 726 pareceu a muitos impensável, uma loucura blasfema. O imperador Leão III, o Isauro, um guerreiro austero que salvou a capital dos árabes, era um homem de ação, não de contemplação. Ele via a crescente veneração, por vezes supersticiosa, dos ícones como uma ameaça mortal. Ao observar desastres recentes, a erupção vulcânica na ilha de Tera, reveses militares, ele os via não simplesmente como uma inversão do destino, mas como a ira de Deus. Ira pela idolatria, expressamente proibida pelo segundo mandamento de Moisés. Talvez suas visões também tenham sido influenciadas por sua proximidade com o Islã, que proibia estritamente qualquer representação de seres vivos em um contexto religioso. Além disso, os mosteiros, os principais centros de pintura de ícones, haviam acumulado enorme riqueza e influência, tornando-se um Estado dentro do Estado. Para o imperador reformista, a iconoclastia era tanto uma purificação teológica quanto uma manobra política. A primeira vítima foi a imagem sagrada de Cristo, acima do portão de Calcis, a entrada principal do Palácio Imperial. Por ordem do imperador, um soldado subiu uma escada para decepar o rosto do Salvador. O som do machado atingindo a relíquia sagrada soou como um alarme, despertando a cidade. A multidão, profundamente enfurecida, arrastou o soldado da escada e o despedaçou ali mesmo. Isso foi mais do que mera insatisfação. Foi uma declaração de guerra civil espiritual. A era da iconoclastia havia começado. Decretos foram emitidos por todo o império, ordenando a remoção de ícones de igrejas e espaços públicos. Soldados e oficiais invadiram igrejas, derrubaram mosaicos, rasparam afrescos e queimaram manuscritos de valor inestimável com ilustrações iluminadas. No lugar dos rostos dos santos, surgiram simples cruzes ou ornamentos seculares, representações de pássaros, plantas e cenas de caça. Igrejas, outrora resplandecentes em ouro e cor, tornaram-se frias e vazias, suas paredes cobertas por uma camada inerte de cal. O império estava dividido em duas facções irreconciliáveis. De um lado, os iconoclastas,
apoiados pelo imperador, pelo exército e por parte do clero. Consideravam-se reformadores, expurgando a fé dos resquícios pagãos. Do outro, os iconódulos, para quem o que estava acontecendo era uma traição apocalíptica. Eram liderados por monges e plebeus. O maior teólogo da época, São João Damasceno, escrevendo tratados inflamados em defesa dos ícones enquanto se encontrava em segurança dentro do califado árabe, argumentava que a proibição de imagens vigoraria enquanto Deus permanecesse encarnado e invisível. Mas, com a vinda de Cristo, que era a imagem do Deus invisível, o próprio Deus concedeu ao homem a capacidade de representar sua face visível. Venerar um ícone é professar a crença de que Deus se fez homem. O filho de Leão, Constantino V, apelidado de Coprônimo por seus inimigos, provou ser um iconoclasta ainda mais fervoroso que o pai. Ele não era apenas um político, mas um ideólogo fanático. Em 754, convocou um concílio em Hieria, que condenou solenemente a veneração de ícones como heresia. Após isso, a perseguição assumiu proporções sem precedentes. Mosteiros foram fechados e suas propriedades confiscadas. Monges que se recusavam a renunciar à veneração de ícones eram submetidos à tortura, humilhação pública, exílio e execução. Eram forçados a casar, quebrando seus votos, e desfilavam no hipódromo, de mãos dadas com mulheres, sob os insultos da multidão. Parecia que a própria ideia de monasticismo, intimamente ligada à veneração de ícones, estava prestes a ser apagada da memória do império. Mas o pêndulo da história é inexorável. Após a morte de Constantino V e o breve reinado de seu filho, o poder, como regente do jovem herdeiro, caiu nas mãos de uma mulher, a imperatriz Irene. Ateniense de nascimento, ela era uma veneradora secreta de ícones e esperou pacientemente o momento certo. Gradualmente afastando do poder a antiga guarda iconoclasta, começou a pavimentar o caminho para a restauração dos lugares sagrados. O ponto culminante ocorreu com a convocação do Sétimo Concílio Ecumênico em 787, na cidade de Nicéia, a mesma cidade onde o credo fora outrora afirmado. Os padres conciliares, reunidos de todo o mundo cristão, anatematizaram as decisões da Assembleia Iconoclasta de Hieria e restauraram solenemente a veneração dos ícones. Formularam uma distinção dogmática crucial. O culto e o serviço, latria, são devidos somente a Deus, enquanto os ícones recebem veneração. Proskynesis. A honra concedida a uma imagem remonta ao seu protótipo. Uma onda de júbilo varreu o império. Ícones escondidos foram devolvidos às igrejas. Novos foram criados. Parecia que o terrível cisma havia sido superado e a paz retornara à casa da fé bizantina. Mas este era apenas o primeiro ato da tragédia. A iconoclastia havia se enraizado profundamente no exército e entre a elite da capital. As feridas infligidas à sociedade eram profundas demais para cicatrizar tão rapidamente. A guerra pela alma de Bizâncio estava longe de terminar. O império havia conquistado apenas um breve alívio antes de uma nova e ainda mais amarga rodada de lutas pelas imagens sagradas, das cinzas das controvérsias iconoclastas, da sombra das invasões árabes. Bizâncio entrava numa nova era. A era de turbulência que dilacerara o império chegava ao fim. Um amanhecer despontava no horizonte, destinado a se tornar o resplandecente meio-dia do poder romano. Esta era a era da dinastia macedônica, um tempo de renascimento, força e glória nunca vistos, desde a época do próprio Justiniano. O início desta era foi tão dramático quanto sangrento. Seu fundador, Basílio I,
Não nasceu em berço de ouro. Filho de um camponês de origem macedônia, possuía força hercúlea, uma mente brilhante e ambição desmedida. Sua ascensão meteórica, de simples tratador de cavalos a corregente do imperador Miguel III, é uma saga de astúcia, sorte e crueldade. Em 867, após eliminar seu benfeitor, Basílio ascendeu ao trono como governante único. Suas mãos estavam ensanguentadas, mas seu aperto de mão era de ferro e seu olhar fixo no futuro. Ele lançou as bases sobre as quais seus descendentes construiriam o império mais poderoso da cristandade. O legado de Basílio foi continuado por seus sucessores, transformando a restauração em um verdadeiro renascimento. Seu filho, Leão VI, apelidado de O Sábio, não era um guerreiro, mas um erudito no trono. Enquanto os generais fortificavam as fronteiras, Leão fortalecia o próprio núcleo do Estado. Ele sistematizou e atualizou o direito romano, criando um monumental código de leis, a Basileia. Esta era mais do que uma simples coleção de decretos. Era uma afirmação de ordem, justiça e autoridade imperial, permeando todos os aspectos da vida, das intrigas palacianas ao comércio. Nos Scriptoria de Constantinopla, as penas voltaram a rabiscar. A poeira dos séculos foi sacudida dos antigos manuscritos de Platão e Aristóteles, Homero e Tucídides. O imperador Constantino VII, o porfirogênito, mais erudito do que monarca, dedicou sua vida a preservar e catalogar o conhecimento. Seus tratados sobre o governo do império e sobre as cerimônias tornaram-se uma fonte inestimável, uma janela para o mundo complexo e majestoso da civilização bizantina. A arte seguiu a ciência. Mosaicos como chamas congeladas brilharam novamente nas igrejas, retratando os rostos austeros e espirituais dos santos. O marfim esculpido, o esmalte e a seda atingiram uma perfeição sem precedentes. Isso não foi simplesmente um florescimento da cultura, foi o reconhecimento de si mesmos como herdeiros de Roma e da Grécia, um farol de civilização em um mar revolto de barbárie. Mas o brilho do ouro e a sabedoria dos livros precisavam ser defendidos pela espada. E a espada da dinastia macedônia era afiada e implacável. Nas fronteiras orientais, onde o califado dominara por séculos, soprava um vento de mudança. Imperadores generais, emergindo da aristocracia militar da Anatólia, lideravam suas legiões na ofensiva. Nicéforo II Focas, um asceta e brilhante estrategista apelidado de Morte Pálida dos Sarracenos, reconquistou Creta e Chipre para o Império, livrando o Mediterrâneo Oriental da ameaça pirata. Suas tropas avançaram como um rolo compressor pela Síria, devolvendo a antiga Antioquia à sombra da águia imperial. Seu sucessor, o brilhante João Prietzimices, continuou essa marcha vitoriosa. Ele esmagou a Rússis do príncipe Sviatoslav nos Balcãs, expulsando-a do Danúbio, e então voltou seus olhos para a Terra Santa. Bandeiras bizantinas tremulavam nos muros de Damasco e nos vales da Palestina. Parecia que, com mais um esforço, Jerusalém seria libertada. A imparável máquina militar do Império, aprimorada por séculos de batalhas, funcionava impecavelmente. Os tagmata, regimentos de guarda de elite, tornaram-se sinônimo de invencibilidade. Mas a maior provação e o maior triunfo ainda estavam por vir. O nome desse triunfo era Basílio II. Ele ascendeu ao trono ainda jovem, sobreviveu às rebeliões de poderosos aristocratas e fortaleceu sua vontade no calor da guerra civil. Ele era diferente de seus antecessores. Basílio desprezava o luxo, vestia as roupas simples de um soldado e compartilhava as dificuldades das campanhas com o exército. Sua única paixão, seu único objetivo,
era o Império. Ele dedicou toda a sua longa vida a esmagar seu principal inimigo no oeste, o poderoso reino da Bulgária. Essa luta épica e extenuante durou décadas. As montanhas e desfiladeiros dos Balcãs tornaram-se a arena de batalhas brutais. O czar Samuel era um adversário à altura, astuto, tenaz e feroz. Mas ele enfrentava não apenas um homem, mas a própria personificação da vontade do Império Bizantino. Em 1014, a batalha decisiva ocorreu no desfiladeiro de Cleidion. O exército de Samuel foi cercado e completamente derrotado. Mas o que se seguiu à vitória gravou para sempre o nome de Basílio na história e abalou o mundo. Por ordem dele, 15.000 prisioneiros búlgaros foram cegados. 1 em cada 100 foi deixado com um olho só para que pudesse guiar seus infelizes companheiros de volta para casa. Essa terrível procissão de cegos, marchando penosamente em direção ao seu rei, quebrou o espírito do povo búlgaro. Ao ver seu exército, o czar Samuel morreu de um derrame. Isso foi mais do que apenas vingança. Foi uma mensagem escrita não com tinta, mas com sofrimento. Tal é o destino daqueles que desafiam Roma. 4 anos depois, a Bulgária deixou de existir como um estado independente, tornando-se uma província do Império. Basílio II ganhou seu apelido Bulgarokton, o matador de búlgaros. Por ocasião de sua morte em 1025, o Império Bizantino havia atingido o auge de seu poder. Suas fronteiras se estendiam do sul da Itália ao Cáucaso, do Danúbio ao Eufrates. O tesouro transbordava de ouro. Constantinopla era o centro indiscutível do mundo, o foco da riqueza, da fé e da cultura. O imperador dos romanos era o governante mais poderoso da terra, temido e imitado. O império se erguia no topo do mundo, banhado pelos raios da glória conquistada com sangue e aço. Mas em tamanha altura vertiginosa, o ar se torna rarefeito e as sombras se alongam. Ninguém ainda sabia que esse triunfo supremo era apenas um prelúdio para novas e ainda mais terríveis provações. Durante 7 séculos, o mundo cristão respirou com 2 pulmões, falando 2 grandes línguas. O Ocidente, centrado na cidade eterna de Roma, falava um latim rigoroso e pragmático. O Oriente, com a brilhante Constantinopla em seu coração, pensava e orava em um grego ornamentado e filosófico. Eram 2 metades de um mesmo corpo, 2 reflexos de uma mesma fé, mas o espelho em que se viam há muito começara a desenvolver uma rede de fissuras invisíveis. Em meados do século XI, essas fissuras estavam prestes a se romper, formando um abismo que dividiria a cristandade para sempre. Não se tratou de uma ruptura repentina. Foi uma erosão lenta, um processo de distanciamento que durou séculos. Roma, baseando-se no legado do apóstolo Pedro, afirmava cada vez mais sua primazia, o direito do Papa de ser o árbitro supremo para todos os cristãos. Constantinopla, a capital do poderoso Império Romano, via seu patriarca como o primeiro entre iguais, mas não como o monarca absoluto da Igreja. O imperador, o ungido de Deus, era considerado o defensor da fé, e os bizantinos não conseguiam imaginar um bispo distante de uma Roma decadente ditando sua vontade a eles. As diferenças se acumulavam como camadas de poeira em um manuscrito antigo. No Ocidente, os sacerdotes raspavam a barba e permaneciam celibatários. No Oriente, o clero usava barba e, com exceção dos bispos, podia casar-se. O Ocidente usava pão ázimo na Eucaristia. O Oriente usava pão fermentado, considerando-o um símbolo da plenitude da vida em Cristo. Mas a diferença mais profunda e irreconciliável era a palavra acrescentada pela Igreja Ocidental ao credo niceno-constantinopolitano,
o Filioque. O Espírito Santo procede somente do Pai, como se acreditava no Oriente desde os primeiros concílios ecumênicos, e do Filho, como o Ocidente começou a ensinar? Para os bizantinos, isso era mais do que uma mera nuance teológica, era uma distorção arbitrária de um texto sagrado e imutável, uma violação flagrante da tradição apostólica. Uma tempestade política que transformou essas diferenças em conflito aberto eclodiu no sul da Itália. Essas terras, há muito dominadas pelo Império Bizantino, estavam sendo conquistadas pelos normandos. O Papa Leão IX, um enérgico reformador que buscava consolidar seu poder, firmou uma aliança com eles. Nas igrejas do sul da Itália, onde o rito grego era praticado há séculos, os legados papais começaram a introduzir à força os costumes latinos. A resposta de Constantinopla foi imediata. O patriarca Miguel Cerulário não era menos ambicioso e orgulhoso que o Papa Leão XIII. Ele não era apenas um clérigo, mas um estadista experiente e um defensor ferrenho da ortodoxia bizantina. Em resposta às ações de Roma, ordenou o fechamento de todas as igrejas latinas em Constantinopla. Óleo respondeu com fogo. Na primavera de 1054, uma delegação papal chegou à capital de Bizâncio. Era chefiada pelo cardeal Humberto de Silva Cândida, um homem erudito, mas extremamente arrogante, inflexível e completamente avesso à diplomacia. Ele não veio para negociar, mas para exigir a completa subordinação da Igreja de Constantinopla a Roma. Desde o início, o diálogo fracassou. O patriarca Miguel, ofendido pelo tom e pelas exigências dos legados, recusou-se a recebê-los, alegando que o Papa Leão já havia falecido, o que invalidava a autoridade de seus enviados. Passaram-se semanas num clima de crescente hostilidade. Humberto e seus companheiros estavam perdendo a paciência. Viam os bizantinos como hereges obstinados, imersos em orgulho. Os bizantinos, por sua vez, os viam como latinos bárbaros, incapazes de compreender a profundidade da fé ou a grandeza da cidade imperial. O desfecho ocorreu no sábado, 16 de julho de 1064. Foi um dia que permanecerá para sempre como uma cicatriz na igreja. Durante a divina liturgia, com a Basílica de Santa Sofia repleta de fiéis, o cardeal Humberto e 2 outros legados caminharam resolutamente sob suas majestosas abóbadas. Atravessando a multidão atônita, aproximaram-se do altar. Em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo eco de seus passos, Humberto depositou a bula de excomunhão sobre o santo altar. Não se tratava apenas de um documento. Era um panfleto virulento, repleto de acusações contra o patriarca Miguel e toda a Igreja Oriental. Os bizantinos foram acusados de dezenas de heresias, incluindo algumas às quais jamais aderiram. Sacudindo dramaticamente a poeira dos pés, os legados papais deixaram o concílio, proclamando: que Deus veja e julgue. A princípio, a cidade ficou paralisada de estupor. Depois, o estupor deu lugar à fúria. O povo exigiu represálias contra os estrangeiros insolentes. O imperador Constantino Monômaco, que tentara manter uma aliança com Roma, foi forçado a ceder. A bula, traduzida para o grego, foi lida para o povo. Seu conteúdo provocou indignação geral. Poucos dias depois, em 20 de julho, o patriarca Miguel Cerulário convocou um concílio. A resposta ao anátema romano foi o anátema de Constantinopla. O patriarca e seus bispos excomungaram o cardeal Humberto e seus companheiros, mas, importante ressaltar, não o Papa nem toda a Igreja Ocidental. Tentaram apresentar isso como um ato arbitrário de embaixadores presunçosos, mas era tarde demais. As pontes haviam sido queimadas.
O grande cisma tornara-se um fato consumado. Naquele momento, poucos compreendiam a profundidade da tragédia. Pensavam que era apenas mais uma disputa política, mais um choque de ambições que se dissiparia com o tempo, como já acontecera antes. Não sabiam que estavam diante de um abismo que só aumentaria, que os anátemas mútuos de 1054 se tornariam o prólogo para o sangrento saque de Constantinopla pelos cruzados 1,5 século depois, que a ferida infligida ao coração do cristianismo não cicatrizaria nem mesmo após 1000 anos. Os dois pulmões de um único organismo haviam deixado de respirar em uníssono. Daquele momento em diante, respirariam separadamente, e a história de Bizâncio, assim como a de todo o mundo europeu, tomaria um novo rumo, trágico e irreversível. O século XI chegava ao fim no crepúsculo do desespero para o Império Romano. A Batalha de Manzikert não foi apenas uma derrota, mas uma ferida aberta que drenou a vitalidade do Estado. A Anatólia, coração e celeiro do Império, sua fonte inesgotável de soldados e grãos, estava praticamente perdida. Hordas de turcos seljúcidas invadiram seus vales férteis, transformando antigas cidades cristãs em fortalezas de seu novo poder. Do oeste, os normandos predadores contemplavam os Balcãs, sonhando com seu próprio reino sobre as ruínas da glória romana. Do norte, ondas de pechenegues nômades cruzavam o Danúbio. O Império, outrora senhor do mundo, agora assemelhava-se a uma fortaleza sitiada, com suas muralhas desmoronando uma após a outra. Parecia que a história milenar da Nova Roma se aproximava de um fim inglório. Das cinzas dessa catástrofe, do crisol da derrota militar e da intriga política, surgiu uma nova dinastia destinada a dar ao Império seu último grande triunfo. Essa foi a dinastia Comneno. Em 1081, um homem ascendeu ao trono cujo nome se tornou sinônimo de sobrevivência e renascimento, Aleixo I Comneno. Alexei não foi um brilhante conquistador dos tempos antigos, mas um gênio do pragmatismo e um mestre do impossível. Herdou um tesouro vazio, um exército desmoralizado e um estado dilacerado por inimigos por todos os lados. Foi um diplomata astuto e um guerreiro incansável que remendou os buracos no navio do Estado enquanto este afundava. Lutou contra o aventureiro normando Roberto Guiscardo, usando a frota veneziana para detê-lo. Colocou os polovicianos contra os pechenegues, visando esmagar a ameaça do norte de uma vez por todas na decisiva batalha de Levonion em 1091. Cada passo que dava era uma aposta desesperada, mas calculada. Mas o principal desafio estava no leste. Alexei compreendeu que não conseguiria reconquistar a Anatólia sozinho. E assim, tomou uma decisão que mudaria o curso da história mundial. Voltou-se para o Ocidente, para o Papa, pedindo ajuda, para enviar tropas mercenárias para combater os infiéis. Pediu um riacho, mas recebeu uma inundação mundial. A resposta ao seu apelo foi a Primeira Cruzada. Para Bizâncio, isso era uma faca de dois gumes. Por um lado, uma força militar sem precedentes inundava o Oriente, capaz de esmagar o poder dos seljúcidas. Por outro, era uma avalanche incontrolável de barões ocidentais ambiciosos, gananciosos e estrangeiros que cobiçavam as riquezas de Constantinopla com a mesma luxúria com que cobiçavam a Terra Santa. Aleixo demonstrou proezas diplomáticas, forçando os líderes cruzados a jurarem fidelidade a ele e prometerem devolver ao Império as cidades reconquistadas dos turcos. Ele direcionou habilmente essa torrente destrutiva, usando-a como um ariete. Graças aos cruzados Niceia, Esmirna e Éfeso, cidades-chave na costa da Ásia Menor,
foram reconquistadas. O Império recuperou o acesso ao mar e reconquistou algumas de suas terras perdidas. Aleixo estabilizou a frente de batalha, abasteceu o tesouro e reorganizou o exército. Ele não devolveu ao Império sua antiga glória, mas o tirou da sepultura. O trabalho de seu pai foi continuado por seu filho, João II Comneno, apelidado de o Belo, ou o Bom. Se Aleixo era um médico estabilizando um paciente terminal, João tornou-se o arquiteto de sua recuperação. Ele era o completo oposto de seu pai, não um conspirador, mas um guerreiro direto e piedoso que dedicou todo o seu reinado à restauração metódica e meticulosa do poder imperial. O reinado de João foi uma série de campanhas militares quase contínuas. Ele finalmente pacificou os Balcãs, derrotando os remanescentes dos pechenegues e repelindo a ameaça húngara. Ano após ano, ele pessoalmente liderou legiões para o interior da Ásia Menor, lentamente, centímetro por centímetro, reconquistando as terras de seu pai dos turcos. Ele não alcançou nenhuma conquista estrondosa, mas sua pressão implacável forçou os seljúcidas a recuar, devolvendo províncias inteiras ao controle de Constantinopla. Ele foi um imperador trabalhador que, sem alarde ou ostentação, reconstruiu os alicerces do Estado. Sua morte trágica durante uma caçada em 1143 interrompeu essa obra criativa em seu auge. O auge do Renascimento comneno ocorreu durante o reinado de Manuel I, filho de João. Ele era um imperador que parecia saído de um romance. Brilhante, culto, charmoso e imensamente ambicioso, ele via Bizâncio não apenas como uma potência regional, mas como o único herdeiro legítimo de Roma. Seu olhar estava voltado não só para o Oriente, mas também para o Ocidente. Ele sonhava em restaurar o império dentro das fronteiras de Justiniano, jogou um complexo jogo diplomático com o Papa, o imperador alemão e as cidades italianas, e até mesmo desembarcou tropas na Itália. Sob seu reinado, a corte de Constantinopla resplandeceu com esplendor e o exército bizantino era considerado um dos mais fortes do mundo. Manuel continuou o trabalho de seu pai e avô na Anatólia, travando guerras vitoriosas contra o sultanato. Parecia que mais um esforço decisivo permitiria que a águia bizantina estendesse novamente suas asas sobre toda a península. Em 1176, Manuel reuniu um enorme exército, incluindo mercenários ocidentais e pesado equipamento de cerco, e marchou sobre a capital seljúcida, Icônio, para desferir o golpe mortal. Mas nas montanhas da Frígia, num desfiladeiro estreito perto da fortaleza de Miriokefal, o desastre aguardava o sonho imperial. O sultão turco, Kilij Arslan II, emboscou os bizantinos. A longa coluna romana, com quilômetros de extensão, foi atacada por todos os lados. No estreito desfiladeiro, a pesada cavalaria bizantina mostrou-se impotente e as máquinas de cerco, o principal trunfo do exército, foram incendiadas. A batalha transformou-se num massacre. O exército de Manuel foi derrotado. Miriokefal não foi uma segunda Manzikert. O império não perdeu território e seu exército se recuperou rapidamente. Mas um golpe muito mais terrível havia sido desferido. Um golpe psicológico. O espírito ofensivo do Renascimento comneno foi quebrado. O sonho de uma reconquista completa da Anatólia, que parecia tão próximo, evaporou-se como fumaça. A última grande campanha no Oriente terminou em fracasso. Foi o ápice, o pináculo de uma ascensão, inevitavelmente seguida por uma descida. A era comnena foi um lampejo brilhante e audacioso no longo crepúsculo do Império. 3 grandes imperadores, um estrategista astuto, um arquiteto tenaz e um visionário brilhante,
pela força de seu gênio e determinação, não apenas retardaram seu declínio, mas também restauraram o brilho e a força do Estado. Eles fizeram de Bizâncio uma grande potência novamente, respeitada de Jerusalém à Inglaterra. Mas essa ascensão final foi construída sobre os ombros de titãs. E quando os titãs partiram, o frágil edifício que haviam erguido começou a inclinar-se perigosamente sob o peso de conflitos internos e ameaças externas, prenunciando a tempestade que se abateria no século seguinte. No alvorecer do século XIII, Constantinopla, a rainha das cidades, ainda se erguia como um bastião inexpugnável da cristandade. Suas cúpulas douradas refletiam o sol e as muralhas teodosianas pareciam zombar da própria ideia de conquista. O império estava enfraquecido por conflitos internos, lutas dinásticas e declínio econômico, mas sua grandeza permanecia inegável. Ninguém nessa cidade brilhante poderia imaginar que o golpe fatal viria não do leste, de antigos inimigos, mas do oeste, daqueles que se diziam irmãos em Cristo. Em 1202, a Quarta Cruzada partiu dos portos europeus. Seu objetivo declarado era libertar a Terra Santa atacando o Egito, centro do poder sarraceno. Mas essa cruzada teve um destino diferente desde o início. Os guerreiros de Cristo, liderados por barões ambiciosos, precisavam desesperadamente de dinheiro e navios. E eis que surge Veneza, uma república mercantil cujo doge cego e 90 anos, Enrico Dandolo, possuía uma mente afiada como uma adaga e um coração frio como as profundezas do mar. Os venezianos viam Constantinopla não como uma irmã na fé, mas como sua principal rival econômica, cuja riqueza há muito era um incômodo. O destino lhes ofereceu a oportunidade perfeita. O príncipe bizantino Aleixo Ângelo, filho do deposto e cego imperador Isaac II, chegou ao acampamento dos cruzados. Ele implorou por ajuda, prometendo-lhes tesouros incalculáveis, apoio militar para sua campanha e música para os ouvidos do papado, a submissão da Igreja Ortodoxa a Roma. Um acordo foi selado, um acordo que selou a aliança entre o desespero e a ganância. Um acordo que seria a sentença de morte para a maior cidade da cristandade. A cruzada, inicialmente dirigida contra os muçulmanos, partiu rumo aos muros de Constantinopla. Em 1203, a frota dos cruzados apareceu diante da cidade. Os bizantinos contemplavam, horrorizados e perplexos, os milhares de guerreiros latinos das muralhas. Após um breve cerco e traições internas, os portões foram abertos. A Isaac II, que estava cego, foi restaurado ao trono, juntamente com seu filho, Aleixo IV, que se tornou seu co-imperador. Os cruzados acamparam fora das muralhas, aguardando o pagamento prometido. Mas as promessas do jovem príncipe provaram-se vazias. O tesouro do império estava esgotado. As tentativas de arrecadar dinheiro de uma população que odiava e desprezava os latinos levaram a tumultos. O próprio ar da cidade estava impregnado de hostilidade. Um incêndio provocado pelos cruzados deflagrou e um incêndio de grandes proporções destruiu bairros inteiros, deixando milhares de cidadãos desabrigados. Aleixo IV encontrou-se entre a cruz e a espada. Não podia pagar os seus aliados ocidentais nem apaziguar o seu povo. O desfecho ocorreu no início de 1204. A nobreza bizantina, percebendo a impotência dos imperadores, orquestrou um golpe. Aleixo IV foi estrangulado e um novo e enérgico governante, Aleixo V Ducas, apelidado de Mursúplis, ascendeu ao trono. Ele imediatamente rompeu todos os acordos com os cruzados e exigiu sua partida. Para os venezianos e os barões, este era o pretexto perfeito.
Agora podiam declarar todos os bizantinos perjuros e traidores. Esquecendo-se da Terra Santa, viam apenas um objetivo: a própria cidade, com sua imensa riqueza acumulada ao longo de 9 séculos. A Guerra Santa transformou-se na pilhagem mais cínica e em larga escala da história. Em 9 de abril de 1204, começou o ataque geral. Durante 3 dias, os bizantinos repeliram desesperadamente os ataques. Mas em 12 de abril, um dia sombrio para todo o império, os venezianos, liderados pelo próprio Dandolo, conseguiram estabelecer uma posição nas muralhas marítimas, perto do Corno de Ouro. Simultaneamente, os cavaleiros romperam as defesas terrestres. A cidade caiu. O que se seguiu não foi uma conquista, foi uma agonia. Durante 3 dias e 3 noites, Constantinopla foi dilacerada. A cruz que os soldados carregavam em seus mantos tornou-se não um símbolo de fé, mas o sinal de um saqueador. Eles invadiram casas, assassinando homens, estuprando mulheres, levando tudo que tivesse valor. As maiores igrejas da cristandade foram profanadas. Cavaleiros embriagados levaram mulas para a Hagia Sofia, o coração da ortodoxia, para roubar objetos de ouro e prata. Colocaram uma prostituta no trono do patriarca, beberam vinho em cálices sagrados e quebraram ícones preciosos. Os túmulos dos imperadores, incluindo o sarcófago do próprio Constantino, o Grande, foram abertos e saqueados. Relíquias inestimáveis, a coroa de espinhos, a lança de Longino e fragmentos da Vera Cruz foram roubadas e levadas para o Ocidente para adornar as catedrais de Paris, Veneza e outras cidades europeias. Estátuas de bronze que adornavam o hipódromo, obras-primas da arte antiga, foram derretidas para a cunhagem de moedas. A grande biblioteca imperial, que preservava o conhecimento da antiguidade, foi incendiada. As chamas consumiram os pergaminhos nos quais a sabedoria dos séculos estava registrada. Esta não foi apenas uma catástrofe militar, foi uma catástrofe civilizacional. Quando a fumaça se dissipou, ruínas fumegantes jaziam onde outrora se erguia a brilhante capital do mundo. O Império Bizantino, um estado unificado, deixara de existir. Sobre suas ruínas, os cruzados criaram sua própria monstruosa obra, o Império Latino, que duraria pouco mais de meio século e permaneceria para sempre um corpo estranho nesta terra. Os próprios bizantinos, sua aristocracia e clero, fugiram, estabelecendo estados fragmentários em Niceia, Trebisonda e Epiro. O saque de Constantinopla em 1204 foi uma ferida mortal da qual Bizâncio jamais se recuperaria. Mesmo após a reconquista da cidade em 1261, ela não seria mais o mesmo império. Sua força havia sido minada, seu espírito quebrado, suas riquezas roubadas. A traição dos cruzados abriu caminho para futuros conquistadores e selou a queda definitiva da cidade 2 séculos e meio depois. Esse evento forjou para sempre um abismo sangrento entre o cristianismo ocidental e o oriental, tornando-se um monumento duradouro à ganância humana disfarçada de piedade. Em 1261, sob a proteção de uma noite de julho, ocorreu um milagre. Constantinopla, a cidade das cidades, a rainha das capitais, que gemera sob o jugo latino por meio século, caiu não ao rugido das máquinas de cerco, mas como resultado de uma ousada investida de uma pequena força sob o comando de Alexios Stratigopoulos. Quando a notícia chegou ao imperador niceno Miguel VIII Paleólogo, ele inicialmente não acreditou, descartando-a como um sonho ou uma cruel brincadeira. Mas era realidade. Bizâncio, exilada, humilhada,
mas inabalável, estava retornando para casa. A entrada de Miguel Paleólogo na capital reconquistada foi celebrada com a maior das cerimônias. Ele entrou não como um herói triunfante, mas como um humilde peregrino, a pé, pelo Portão Dourado, seguindo o ícone da Virgem Odegetria, protetora da cidade. Parecia que a própria história havia completado um ciclo, devolvendo os legítimos herdeiros de Roma ao seu centro sagrado. A dinastia paleóloga ascendeu ao trono de um império aparentemente renascido. Foi um renascimento das cinzas. Mas a euforia foi efêmera e enganosa. O império para o qual os paleólogos retornaram era uma pálida sombra, um fantasma de sua antiga glória. Constantinopla, outrora a cidade mais populosa e rica da cristandade, havia sido devastada pelos cruzados. Seus palácios estavam vazios, suas igrejas profanadas e sua população reduzida a 1/10 do tamanho original. Territórios que antes formavam um todo coerente, agora eram um mosaico de déspotas gregos, principados latinos e reinos eslavos. O tesouro estava vazio, o exército fraco e a marinha, outrora dominante no Mediterrâneo, era praticamente inexistente. Miguel VIII recebeu não uma coroa de poder, mas uma coroa pesada demais para o enfraquecido chefe de Estado. Este governante astuto, ardiloso e implacável passou a vida inteira numa luta desesperada pela sobrevivência de sua criação. No Ocidente, Carlos de Anjou, governante da Sicília, tramava uma nova cruzada para reconquistar Constantinopla para o mundo católico. Miguel teceu complexas intrigas diplomáticas, forjou e desfez alianças e chegou a participar da União de Lyon com Roma, um ato humilhante para o mundo ortodoxo, numa tentativa de afastar a ameaça. Seu maior triunfo foram as famosas Vésperas Sicilianas, uma rebelião instigada e financiada pela inteligência bizantina que frustrou para sempre as ambições de Carlos. Mas, enquanto o olhar do imperador estava fixo no Ocidente, uma verdadeira tragédia se desenrolava no Oriente, na Ásia Menor. A Anatólia, outrora o coração do império, seu celeiro e principal fonte de recrutas, escapava-lhe por entre os dedos. Como lobos farejando sangue, tribos turcas dispersas, pressionadas pelos mongóis, precipitavam-se em direção às enfraquecidas fronteiras bizantinas. Entre seus líderes destacava-se um chamado Osman. Ele e seus seguidores, os otomanos, eram mais do que meros saqueadores. Eram os construtores de um novo Estado, que lenta, mas inexoravelmente consumiam as cidades bizantinas uma a uma. No início do século XIV, quase toda a Ásia Menor estava perdida. O império havia perdido suas raízes. Contudo, o inimigo mais formidável de Bizâncio durante a era paleóloga foi o próprio Império Bizantino. Conflitos internos e guerras dinásticas dilaceraram o enfraquecido Estado com fúria suicida. O neto de Miguel VIII, Andrônico II, depôs o filho. Em seguida, seu bisneto, Andrônico III, travou uma longa guerra contra o avô. Após a morte deste, uma guerra civil ainda mais devastadora eclodiu entre os regentes do jovem João V Paleólogo e o ambicioso aristocrata João Cantacuzeno. Nesses conflitos fratricidas, ambos os lados recorreram sem hesitar à ajuda de seus antigos inimigos, os sérvios, os búlgaros e, de forma mais devastadora, os turcos otomanos. Contrataram exércitos inteiros de mercenários como a infame Companhia Catalã, que, sem receber pagamento, começaram a saquear as terras bizantinas com uma ferocidade que rivalizava com a dos cruzados. Cada conflito desse tipo esvaziou o tesouro, dizimou a população e abriu as portas da Europa para o inimigo. Foi durante uma dessas disputas
que os otomanos se estabeleceram pela primeira vez na costa europeia, capturando a fortaleza de Galípoli. Um erro estratégico cujas consequências se provaram fatais. E, no entanto, em meio a esse lento e doloroso declínio do poder político, o Império experimentou seu último e deslumbrante florescimento cultural, conhecido como Renascimento Paleólogo. Como uma vela que brilha mais intensamente pouco antes de se apagar, a arte e o pensamento bizantinos atingiram patamares incríveis. No Mosteiro de Chora, em Constantinopla, cujos mosaicos e afrescos sobrevivem até hoje, vemos um afastamento dos cânones rígidos e estritos. Os rostos dos santos adquiriram emoções humanas, tristeza, ternura, compaixão. As cenas eram repletas de drama e movimento. Tratava-se de uma arte profundamente humanista que antecipou o Renascimento italiano em um século. Eruditos enciclopédicos como Teodoro Metochites e Nicéforo Gregoras estudaram filosofia, matemática e astronomia antigas. Monges exicastas, liderados por Gregório Palamas, buscavam o caminho para a luz divina através da oração profunda e da contemplação. Foi nessa época que intelectuais bizantinos, fugindo para o ocidente da ameaça turca, trouxeram consigo manuscritos inestimáveis de Platão, Aristóteles e dos antigos tragediógrafos, semeando sementes que floresceram nos jardins renascentistas de Florença e Roma. Bizâncio, em seu declínio como Estado, legou ao mundo seu maior legado, a chave para a sabedoria antiga. No final do século XIV, tudo o que restava do grande império eram a capital e seus arredores, algumas ilhas no mar Egeu e o despotado da Moreia, no Peloponeso. Bizâncio havia se tornado uma cidade-estado, cercada por todos os lados pelas terras do Império Otomano. O imperador dos romanos, herdeiro de Augusto e Constantino, era agora, na prática, um vassalo do sultão turco, obrigado a pagar-lhe tributo e até mesmo a participar de suas campanhas militares. As viagens dos imperadores ao Ocidente, em desesperados pedidos de ajuda, transformaram-se em odisseias humilhantes, nas quais, por vezes, eram detidos por credores venezianos devido a dívidas. A ascensão das cinzas transformou-se numa longa agonia de 200 anos. Mas a cidade, cercada pelas suas lendárias muralhas teodosianas, ainda permanecia de pé. Era o último fragmento de um passado glorioso, o último bastião do mundo ortodoxo no Oriente. O cerco apertava-se. O ar tornava-se denso com a expectativa da grande tempestade final que decidiria o seu destino de uma vez por todas. A águia bicéfala dos paleólogos sobrevoou Constantinopla mais uma vez, mas seu voo foi breve e turbulento. O império reconquistado em 1261 era uma mera sombra do que fora, um fantasma em vestes imperiais. Os territórios que outrora se estendiam do Danúbio ao Eufrates haviam agora se reduzido à capital e seus arredores, algumas ilhas no mar Egeu e enclaves remotos e isolados na Grécia e na costa do Mar Negro. O Império Romano, que suportara 1000 anos de turbulência, entrava em seu crepúsculo final e prolongado. No leste, nos vales escaldantes da Anatólia, onde outrora pulsava o coração do poderio militar bizantino, uma nova força predatória surgia: os otomanos. Seu nome era inicialmente apenas mais um entre muitos em um caleidoscópio heterogêneo de beiliques turcos, mas seus líderes possuíam uma vontade de ferro e seus guerreiros uma fúria e disciplina indomáveis. Cidade após cidade, fortaleza após fortaleza, as férteis terras da Ásia Menor ficaram sob seu controle. Niceia, a antiga capital do império no exílio, caiu.
Nicomédia seguiu o mesmo caminho. Em 1326, os otomanos fizeram da antiga cidade de Prusa sua capital, renomeando-a Bursa. Isso foi mais do que uma simples conquista, foi um apagamento do passado bizantino. Minaretes ergueram-se no lugar de templos gregos e as águias bizantinas nos brasões foram substituídas pelo crescente otomano. O império não estava perdendo apenas terras, mas também seu berço, suas raízes. Mas a maior tragédia de Bizâncio, como tantas vezes em sua história, teve origem interna. Enquanto a ameaça externa apertava seu cerco, o palácio imperial em Constantinopla era abalado por intermináveis guerras civis. Neto se rebelava contra avô, genro contra sogro. Os paleólogos e os cantacuzenos, em uma luta desesperada e cega pelo trono púrpura, pelo controle de um império fantasma, estavam dispostos a tudo. E nessa loucura fratricida, um passo fatídico foi dado, que determinaria o destino da Europa pelos séculos vindouros. Buscando aliados, os pretendentes bizantinos começaram a recrutar guerreiros otomanos, pagando-lhes com ouro e terras por sua ajuda na guerra contra seus próprios compatriotas. Eles mesmos abriram as portas do aprisco para o lobo. Em 1354, ocorreu um evento que marcou o ponto sem retorno. Um poderoso terremoto destruiu as muralhas da fortaleza de Galípoli, na costa europeia dos Dardanelos. O filho do sultão otomano Orhan, Solimão, interpretou isso como um sinal divino. Suas tropas cruzaram imediatamente o estreito e ocuparam as ruínas, reconstruindo rapidamente as fortificações. Pela primeira vez, os otomanos conquistaram uma posição na Europa. Este foi o ponto de partida para sua inexorável conquista dos Balcãs. Os governantes bizantinos que os haviam convidado como mercenários agora assistiam horrorizados à transformação de seus antigos aliados em senhores. Constantinopla se viu encurralada, espremida entre as possessões otomanas na Ásia e seus novos territórios na Europa. O que se seguiu foi uma agonia lenta e agonizante. Os otomanos, liderados pelo sultão Murad I, invadiram os Balcãs. Adrianópolis caiu, tornando-se Edirne sua nova capital europeia. Os outrora poderosos reinos búlgaro e sérvio, também exaustos pela hostilidade mútua, sucumbiram um após o outro. A Grande Batalha do Kosovo, em 1389, onde toda a elite da cavalaria sérvia pereceu, tornou-se um requiem para a independência eslava nos Balcãs. O Império Bizantino, cercado por todos os lados, foi finalmente reduzido a um estado vassalo. O imperador João V Paleólogo foi forçado a pagar tributo ao sultão, reconhecê-lo como seu senhor e até mesmo acompanhá-lo em campanhas militares contra outros cristãos. Essa foi uma humilhação impensável para o herdeiro de Augusto e Constantino, o governante dos romanos servindo no exército de um senhor bárbaro. O fim parecia próximo. O sultão Bayezid I, apelidado de O Relâmpago pela rapidez de suas campanhas, impôs um bloqueio rigoroso a Constantinopla, construiu a fortaleza de Anadolu Hisari na margem asiática do Bósforo para controlar o estreito e sufocar a cidade. O destino da grande capital estava por um fio. E então, quando toda a esperança parecia perdida, uma tempestade inesperada e terrível soprou do distante leste. O cruel e brilhante conquistador Tamerlão, ou Timur, invadiu a Anatólia à frente de seu incontável exército. Os dois maiores governantes turcos de sua época, Bayezid e Timur, se enfrentaram em uma batalha monumental em Ankara, em 1402. O exército otomano foi completamente derrotado e o próprio sultão Bayezid foi levado para um cativeiro humilhante, onde morreu. Para Bizâncio, isso foi um milagre, um alívio concedido pela própria providência.
O Império Otomano estava mergulhado no caos devido às lutas internas entre os filhos de Bayezid. Por meio século, a ameaça mortal foi adiada. Esta era a última chance, a última hora de ouro que a história concederia ao Império. Uma chance de reconstruir suas forças, fortificar suas muralhas e encontrar aliados. Mas esse presente foi desperdiçado. As lutas internas continuaram sem trégua. A economia estava em ruínas. As tentativas desesperadas dos imperadores de obter ajuda do Ocidente esbarraram na antiga e intransponível exigência de Roma, a união das igrejas, a subordinação da ortodoxia ao Papa. A União de Florença, concluída em 1439, era odiada pelo povo e pelo clero da própria Constantinopla. A famosa frase, melhor um turbante turco do que uma tiara papal, tornou-se uma expressão amarga dessa ruptura civilizacional. Bizâncio se viu completamente isolada, desprezada pelo Ocidente católico, odiada pelo povo ortodoxo por trair a fé e cercada por um inimigo que se recuperava do golpe e sedento de vingança. Em meados do século XV, o Império Otomano, unificado pela mão firme do sultão Murad II e, posteriormente, por seu jovem e ambicioso filho, Mehmed II, havia recuperado o poder. O crepúsculo caía sobre Constantinopla. A cidade que outrora governara o mundo era agora apenas uma ilha no turbulento mar otomano. Sua população havia diminuído para algumas dezenas de milhares, vagando pelas ruas quase desertas em meio a ruínas majestosas. Mas, dentro de suas antigas muralhas, o coração de uma civilização milenar ainda pulsava. Todos compreendiam. A batalha final era inevitável. Não era mais uma questão de se, mas apenas de quando. O capítulo final da longa e gloriosa história de Roma estava prestes a ser escrito. Era a primavera de 1453. Não apenas nuvens, mas a própria sombra da história se acumulava sobre as antigas muralhas de Constantinopla. A cidade, outrora o centro do mundo, o coração da civilização e um bastião inexpugnável do cristianismo, agora assemelhava-se a um monarca idoso vivendo seus últimos dias em um palácio vazio. Seu domínio havia se reduzido ao tamanho da própria cidade e a alguns poucos pedaços de terra dispersos. O império, que resistira a 1000 anos de tempestades, invasões e intrigas, estava no limiar de sua hora final. Em frente a ele, na margem asiática do Bósforo, reunia-se uma força sem precedentes nessas terras. O jovem, ambicioso e brilhante sultão otomano Mehmed II, impulsionado por profecias e uma fé inabalável em seu destino, via a cidade não como uma presa, mas como a glória suprema de seu futuro império. Ele estava obcecado com a ideia de conquistar Constantinopla e, para esse fim, uniu toda a força de seu crescente estado, artilharia avançada, regimentos de janízaros de elite e uma marinha capaz de bloquear todas as rotas marítimas. Contra o exército de 100.000 homens do conquistador, o último imperador romano, Constantino XI Paleólogo, conseguiu reunir apenas cerca de 7.000 guerreiros, uma força heterogênea de bizantinos, venezianos e genoveses sob o comando do corajoso Giovanni Giustiniani Longo. Esta não foi simplesmente uma batalha de Davi contra Golias, foi um choque entre o passado vivo e o futuro inevitável. O cerco começou em 6 de abril. A terra tremeu com um estrondo de poder sem precedentes. Gigantescos canhões otomanos, incluindo a monstruosa basílica, projetada pelo engenheiro Urbano, lançavam projéteis de pedra dia após dia, reduzindo a pó as muralhas milenares de Teodósio. Cada golpe dilacerava o coração dos defensores.
Eles lutavam com o desespero dos condenados, remendando brechas sob a proteção da noite, repelindo ataques e rezando por um milagre. A maior esperança da cidade residia no inexpugnável Corno de Ouro, cuja entrada era bloqueada por uma enorme corrente de ferro. Essa corrente tornava a frota bizantina invulnerável e protegia a parte mais frágil das muralhas marítimas. Durante várias semanas, a frota otomana tentou, sem sucesso, romper essa defesa. Parecia que o plano do sultão havia falhado ali. Mas o gênio de Mehmed revelou-se numa solução que pareceu loucura aos seus contemporâneos. Na noite de 22 de abril, o impensável aconteceu. Por ordem do sultão, milhares de trabalhadores estenderam uma prancha de madeira untada com 1 quilômetro de comprimento sobre as colinas de Gálata. Sob a proteção da escuridão, acompanhados por fogo de canhão que distraía os bizantinos, os otomanos realizaram o impensável. Arrastaram cerca de 70 navios por terra e os lançaram diretamente no Corno de Ouro, atrás da frota bizantina. A manhã começou em choque para os defensores da cidade. Em seu porto tranquilo, atrás da grande corrente, jazia a frota inimiga. O moral estava abalado, o cerco estava completamente encerrado. Os dias se transformaram em semanas de pesadelo constante. Fome, fadiga e desespero tornaram-se companheiros inseparáveis dos sitiados. Maus presságios surgiram na cidade. Um eclipse lunar, neblina envolvendo a cúpula de Santa Sofia. Muitos interpretaram isso como um sinal de que Deus havia abandonado a cidade que escolhera. Na noite de 28 de maio, percebendo que um ataque decisivo era inevitável, o imperador Constantino reuniu seus comandantes militares e nobres. Seu discurso não foi uma ordem, mas uma despedida. Falou da glória de Roma e da Grécia, da fé e da pátria, do dever para com os ancestrais e Deus. Conclamou-os a permanecerem firmes até o fim, prontos para morrer por aquilo que era mais precioso que a própria vida. Naquela última noite, a liturgia final da história do Império Bizantino aconteceu em Santa Sofia. A maior catedral da cristandade estava repleta de fiéis. Ortodoxos e católicos, gregos e italianos, esquecendo séculos de conflitos, rezavam juntos, compartilhando o mesmo cálice diante da destruição comum. O imperador estava entre seu povo, pedindo perdão a todos aqueles a quem pudesse ter ofendido. Era uma cena de tristeza universal e de uma coragem silenciosa, porém inabalável. Ao amanhecer de 29 de maio de 1453, o inferno se instaurou. Ao som ensurdecedor dos tambores e ao toque estridente das trombetas, as tropas otomanas avançaram para tomar de assalto toda a linha de muralhas. Primeiro vieram os irregulares, os bashi-bazuks, enviados ao massacre para desgastar os defensores. Foram repelidos. Em seguida, vieram os regimentos regulares da Anatólia. Estes também foram repelidos. Os defensores, inspirados pela presença do próprio imperador, lutaram como leões. Mas suas forças estavam diminuindo. Giovanni Giustiniani foi gravemente ferido e sua partida do campo de batalha causou consternação entre as fileiras genovesas. E nesse momento crítico, o destino desferiu seu golpe final e insidioso. Um grupo de otomanos descobriu um pequeno portão na muralha, o Kerkoporta, que alguém havia esquecido fatalmente de trancar. Por ele, os primeiros janízaros entraram na cidade e hastearam a bandeira otomana em uma torre. O grito "A cidade foi tomada!" ecoou pelas fileiras dos atacantes, multiplicando suas forças por 10 e paralisando os defensores. O pânico tomou conta das muralhas. Percebendo que tudo estava perdido, Constantino XI Paleólogo fez sua escolha final.
descartou suas insígnias imperiais para não se distinguir da multidão e, espada em punho, investiu contra os otomanos em combate. O último imperador romano morreu como um simples soldado, defendendo sua cidade até o último suspiro. Seu corpo jamais foi encontrado. Assim caiu Constantinopla, assim morreu Bizâncio. O Império Milenar, herdeiro direto de Roma, guardião da sabedoria ancestral e farol da ortodoxia, deixou de existir. Uma nova era despontava para o mundo. Quando os sinos de Santa Sofia silenciaram em 29 de maio de 1453, o mundo não perdeu apenas uma cidade, perdeu um universo inteiro. As muralhas, que haviam resistido por 1000 anos, ruíram sob o impacto dos canhões otomanos, e sob os escombros jazia não apenas o último imperador, Constantino XI, mas também o próprio nome romano, que os bizantinos ostentaram com orgulho até o fim. Parecia que 1000 anos de história haviam chegado ao fim em um único dia, e no lugar da brilhante Segunda Roma, restavam apenas ruínas fumegantes e a amargura da derrota. O império que sobrevivera aos hunos e árabes, aos cruzados e às lutas internas, havia caído. A luz se extinguira. Mas será que a luz se apaga quando a lâmpada se quebra? A história de Bizâncio não terminou com o último suspiro de seus defensores. Seu corpo físico foi destruído, mas seu espírito, suas ideias e seu legado brotaram da cidade caída, como sementes carregadas pelos ventos de uma grande tempestade histórica. Caíram em solos diversos e germinaram, dando forma ao mundo que viria a existir, sementes que vemos até hoje. O legado mais importante e duradouro de Bizâncio foi a sua fé. Constantinopla era o coração do cristianismo ortodoxo, sua fortaleza e farol. Quando o império caiu no esquecimento, a igreja permaneceu. A ortodoxia, forjada em debates teológicos, adornada com uma liturgia suntuosa e o profundo misticismo do hesicasmo, tornou-se o veículo pelo qual os povos dos Balcãs, do Cáucaso e da Europa Oriental preservaram sua identidade sob domínio estrangeiro. O Monte Athos, uma república espiritual de monges fundada sob o patrocínio dos imperadores bizantinos, permanece até hoje o centro mundial do monasticismo ortodoxo, um remanescente vivo daquela mesma Bizâncio. E as sementes semeadas séculos antes pelos santos Cirilo e Metódio frutificaram. Civilizações inteiras, búlgara, sérvia, russa, nasceram e foram nutridas no seio da espiritualidade bizantina. Seus escritos, sua arte, sua autoconsciência, tudo isso foi permeado pela luz de Constantinopla. Essa luz não era apenas espiritual, mas também intelectual. Enquanto a Europa ocidental emergia lentamente da Idade das Trevas, nos scriptoria de Constantinopla e nos mosteiros por todo o império, escribas copiavam meticulosamente obras inestimáveis da antiguidade. Platão e Aristóteles, Homero e Tucídides, Euclides e Ptolomeu, sua sabedoria foi preservada não em Roma ou Atenas, mas nas margens do Bósforo. E quando o império caiu, estudiosos gregos, levando consigo esses manuscritos, inundaram a Itália. Eles trouxeram não apenas livros, trouxeram as chaves para um conhecimento esquecido. Esse êxodo tornou-se a faísca que acendeu o Renascimento italiano. Os humanistas de Florença e Pádua redescobriram o mundo antigo, graças a estudiosos de um mundo que havia acabado de deixar de existir. Assim, em seus últimos dias, Bizâncio deu ao Ocidente o ímpeto para o Renascimento. Ordem e lei foram outro legado do Império em declínio. O Código de Leis do Imperador Justiniano, o Corpus Juris Civilis, foi a maior conquista jurídica de sua época. Não se tratava apenas de uma compilação,
mas de uma grande tentativa de sistematizar a experiência milenar do direito romano, transformando-o em um sistema lógico e abrangente. Esquecido por muitos séculos no Ocidente, foi redescoberto no século XI e formou a base dos sistemas jurídicos da maioria dos países da Europa continental. Quando você vê códigos de direito civil hoje na França, Alemanha ou Itália, saiba que seu ancestral distante é uma obra criada em Constantinopla há 1500 anos. A ideia de um Estado governado não pela vontade arbitrária de um líder, mas pela força da lei escrita, é, em muitos aspectos, uma ideia bizantina. E quanto à arte? Bizâncio falava a eternidade na linguagem do ouro e dos mosaicos. Sua arte não era simplesmente estética, mas teologia em cores. Os rostos congelados e espirituais dos santos nos ícones não são retratos, mas janelas para o mundo celestial. O ouro reluzente dos mosaicos nas catedrais de Ravenna e Santa Sofia criava uma sensação de presença divina e transcendental. O gênio arquitetônico dos bizantinos, que conseguiram erguer a gigantesca cúpula de Santa Sofia sobre uma base quadrada, definiu os cânones da arquitetura religiosa por 1000 anos. Esse estilo, essas imagens e técnicas foram adotados e desenvolvidos na Sérvia, Geórgia, Armênia e, claro, na Rússia, onde as cúpulas em forma de cebola das catedrais se tornaram uma reinterpretação singular da cúpula bizantina. Por fim, Bizâncio deixou para trás a própria ideia de um império sagrado, universal e cristão. A ideia de uma sinfonia, uma união harmoniosa entre a autoridade secular e a espiritual, onde o imperador é o ungido de Deus, o defensor da fé e de todo o mundo cristão. Quando a Segunda Roma caiu, essa ideia não morreu. Caiu em solo fértil na jovem Moscóvia, que acabara de se libertar do jugo tártaro-mongol e buscava seu lugar no mundo. O monge Filoteu formulou a famosa doutrina: 2 Romas caíram, a terceira permanece, e não haverá uma quarta. Moscou proclamou-se a terceira Roma, herdeira de Constantinopla e seus grão-príncipes, e posteriormente Cisares, adotaram a águia bicéfala bizantina como símbolo da continuidade do poder imperial e da responsabilidade pelo destino da ortodoxia. Essa poderosa ideia determinou o desenvolvimento político e espiritual da Rússia por séculos. Afinal, o que é Bizâncio? É mais do que apenas um estado desaparecido. É uma ponte entre a antiguidade e a idade moderna. É o guardião da sabedoria clássica e o berço da civilização ortodoxa. É um império invisível, cujas leis formam a base da nossa jurisprudência, cuja arte nos inspira hoje e cujas ideias políticas permanecem vivas na consciência das nações. O império físico dos romanos morreu. Já não aparece nos mapas, mas a sua luz, o seu legado, estão impregnados na nossa cultura, na nossa fé, nas nossas leis e na nossa própria maneira de pensar. Para compreendermos o mundo moderno, dos Balcãs à Rússia, dos fundamentos do direito europeu às obras-primas do Renascimento, temos de olhar para o passado, para o brilho dourado de um império desaparecido. A águia pode ter caído, mas o seu olhar penetrante ainda repousa sobre o mundo que ajudou a criar.